Aí pessoal, vamos nessa. Hoje tomar. É isso aí. Bom, se puderem me informar se o som tá legal aí eu agradeço. A gente vai começar mais um Bíblia Live. E eu gostaria que vocês pudessem compartilhar. Enquanto eu vou falando o pessoal vai entrando, mas assim como eu já conversei com muitos, às vezes é melhor assistir depois, né? Mas se você pegar no comecinho já fica legal acompanhar o raciocínio, né? Bom, nós já fizemos uma live falando sobre da carta aos Gálatas. Todo o pessoal que vivia na região da Galácia, onde eu insisto bastante em dizer que, apesar de Paulo ter escrito para aquele pessoal, muitas das coisas que estavam contidas no Evangelho e estão contidas no Evangelho servem para nós até hoje. Inclusive algumas soluções de alguns problemas as quais nós viemos enfrentando nessas nossas tantas denominações e grupos aos quais nós dizemos pertencer. Bom, então se vocês puderem abrir em Gálatas, no capítulo 5, no capítulo 6, ao qual não foi abordado, eu gostaria de terminar essa carta. E eu creio que isso é muito importante. Caso vocês quiserem acompanhar, se eu não me engano está no... O último foi, se eu não me engano, a mensagem da Daís e foi no outro. Então, se vocês puderem acompanhar de novo ou ler a carta novamente, eu sei que alguma coisa nós vamos conseguir tirar. Porque eu creio que é dessa forma que Deus fala conosco. Às vezes nós acabamos percebendo uma coisa somente depois de meses, anos. E nós aprendemos bastante através do que as outras pessoas falam também. É óbvio que, assim como diz Paulo, mesmo que seja pregado um outro evangelho, a gente vai perceber isso. É interessante nós ouvirmos o que as pessoas têm a dizer. Bom, então em Gálatas, no capítulo 5, diz assim: É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Bom, só para contextualizar, antes de eu continuar esse mesmo capítulo, Paulo escreveu a Gálatas dizendo que eles estavam, vamos dizer assim, um pretexto, não, uma regrinha para a gente atingir a salvação era a circuncisão. Então ele escrevia a eles dizendo que isso já não tinha valor mais algum. E inclusive ele usa essas palavras, se eu não me engano, no capítulo 3 ou 4, ele fala: insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Bom, vamos continuar aqui e só para contextualizar um pouquinho, né? Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar: ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei. Caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça, que vem da fé. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Corrieis bem. Quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Bom, aqui dá para perceber um pouquinho do problema que estava rolando mais ou menos lá em Gálatas. Nós vemos Paulo exortando esse povo e tentando colocar um pouquinho eles na linha, não no sentido de que o Espírito Santo não habitava neles ou que eles mesmos
não conseguissem entender qual seria a boa e agradável vontade de Deus. Mas naquela época era mais difícil do que agora. Apesar de tantas denominações que nós temos hoje, parecia que tinha pessoas, inclusive eu digo isso da maioria judaica, que não aceitava Cristo como o Salvador, como sendo Jesus como sendo o Cristo, né? Então eles tentavam colocar novamente coisas novamente dentro do Evangelho. E Paulo fala muito sobre a lei, sobre cumprir ou não cumprir a lei, sobre se é necessário a gente cumprir ou viver pela lei. Esse que eu acho que é o problema. Não quer dizer que a gente falar assim, por exemplo, tal coisa pode ser que não seja legal para você, mas o problema é a gente colocar coisas que vão atrapalhar a nossa vida com Jesus de uma forma que prejudiquem ou separem as pessoas que estão aqui ou que estão ali, ou as mesmas pessoas do mesmo grupo. Bom, mais para frente eu vou tentar explicar isso porque fica um pouquinho mais claro. Só para fazer uma citação aqui no meio da nossa frase, se eu não me engano foi, deixa eu ver aqui se eu tenho salvo, Lutero, Martinho Lutero, que foi um dos precursores do protestantismo, ele falou o seguinte sobre a lei. Ele disse: a lei diz, faça isso, e isso nunca é feito. A graça diz, crê nisso, e tudo já está feito. E apesar de várias coisas terem sido escritas em cima dessa frase de Lutero, até abordagens dele mesmo, nós acabamos vendo que não é necessariamente eu escolher o lado de Lutero, ou até porque eu nem concordo com algumas coisas que ele fala, então não quer dizer isso. Mas quando a gente vivia pela lei, ou quando o povo de Deus vivia pela lei, existiam algumas coisas as quais, eu vou dar o exemplo dos fariseus, eles começavam a inserir dentro do Evangelho. Então, por exemplo, a gente tem o Torá, que seria os 5 primeiros livros da Bíblia, e lá a gente tem alguns ensinamentos, alguns aconselhamentos. Só que depois de um tempo, e isso eu não quero ofender nenhuma religião, mas a princípio pela visão que eu fui lendo, eu fui tendo com o tempo, existe uma coisa que se chama Talmud. E esse Talmud seria que pelos sacerdotes da época, ou pelo principal sacerdote, que a gente tem em algumas religiões, ou, né, enfim, o que ele dizia oralmente virava lei. Eu posso comparar isso também, se você lembra das suas aulas de história, que no passado era muito comum, inclusive, a gente comparar o poder dos reis com o poder de Deus. Eu não sei se você lembra bem dessa história, mas existia uma coisa que se chamava, que parecia com isso, onde a palavra do rei era uma soberania que vinha de Deus. Então a gente acaba analisando, a gente acaba ouvindo e estudando, e essas coisas acabam ficando, vamos dizer assim, um pouquinho para trás. Só que teve pessoas na época, no caso não foi na mesma época, mas em si, que acabavam prestando atenção em algumas coisas que estavam acontecendo, inclusive a supremacia da igreja na época. Lógico que Paulo foi perseguido e tal, mas depois de se formar a igreja e o domínio, inclusive na época de Constantino, ali pelo ano 300, eles tinham um poder enorme, e inclusive foram feitas, infelizmente, coisas péssimas, coisas horríveis, entre pessoas que se diziam seguir a Cristo, ou seguir a Jesus, no caso. E nós acabamos vendo que essas pessoas, elas se deixaram levar, inclusive, pelo apoio do seu próprio entendimento, e desrespeitaram a maior lei, que seria, bom, eu não vou explicar a parte dos judeus em si, mas a parte que Jesus mesmo falou pra gente: ame ao teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa força, de todo o teu entendimento. E, enfim, e esse mandamento, inclusive, ele é semelhante ao ame ao próximo como a ti mesmo. E, inclusive, são essas relações que fazem nós discernirmos, inclusive, bastante coisa que nós temos no Evangelho. Eu não digo para você eliminar uma parte, crer em uma, eliminar na outra, mas crer em Jesus, crer no Espírito Santo, e crer que Ele é poderoso para te dar discernimento e sabedoria para
ler as escrituras, discernir o que é bom e o que é mal. Eu não digo que nós temos perfeita convicção do que seria bom e do que seria mal, mas se nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito, nós conseguimos chegar um pouquinho mais perto desse Deus. E eu não falo em diferentes níveis espirituais ou alguma coisa assim, mas todos nós somos irmãos, e eu gosto muito de citar isso juntamente com uma frase que se chama, ela está escrita mais ou menos assim, que aos pés da cruz todos nós somos iguais. Então, você seja isso, seja aquilo, tenha cargo, não tenha cargo, você busque entendimento na palavra. E é isso que eu peço para a maioria de vocês. Quando a gente prega, quando a gente lê a palavra, eu tenho uma convicção muito grande que todos nós temos acesso à palavra de Deus. Pode ser que de repente as interpretações feitas por alguém ou por outro que você segue sejam um pouquinho diferentes. Ou aquela que mesmo você confia que o Espírito deu a você, parece um pouquinho diferente. Então, eu creio nesse Deus de amor, nesse Deus que é a justiça, e que realmente que essa justiça se estabelece nas suas palavras e na sua misericórdia. E é por isso que eu gosto tanto de falar de Gálatas, porque ele coloca essa diferença de nós cumprirmos alguma coisa para nós alcançarmos a salvação e nós crermos na graça de Deus que nos já trouxe a salvação. Ah, Dudu, mas eu não preciso fazer mais nada então. Bom, esse é o ponto. E esse é o ponto principal ao qual eu digo que nós temos que fazer uma ação, né? E essa ação é justamente o verbo amar. Ele fala: vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço um dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo, como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui é onde nós encontramos bastante divergências entre protestantes, enfim, eu digo no próprio meio, não precisa ser muito, a gente não precisa ir muito longe não. Então aqui tem várias palavras as quais nós associamos ao nosso significado em português. E por um sinal bem parecido que seja a gente traduzindo ela do hebraico, seja traduzindo do aramaico, seja traduzindo do grego, diretamente traduzido da Septuaginta, né, igual a gente costuma falar. Mas essas palavras têm que ser interpretadas com, eu acho que um coração aberto para o Evangelho mesmo. E aí ele cita: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu gostaria de abrir mais um parênteses aqui, que a princípio eu gosto de citar bastante as escrituras junto com as outras, mas se nós notarmos um termo que eu ouvi ontem nós estávamos fazendo parte de um grupo e foi citado, e eu lembrei de algumas pregações que nós já tínhamos feito. E o termo iniquidade é citado em algumas traduções, e uma pessoa iníqua ou que pratica a iniquidade, o que ela faz? Ela justamente é malévola, ela pratica o mal. Algumas dessas coisas que nós citamos são praticamente todo mal. A gente faz coisas correspondendo aos nossos desejos, e é justamente aquele desejo, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem fácil, quando o cara te fecha na rua. Geralmente eu tenho usado bastante trânsito, né? Então o desejo seria buzinar, o desejo seria xingar essa pessoa, o desejo seria de ir lá brigar com a pessoa, descer do carro, enfim. Mas
os que são guiados pelo Espírito, eles são guiados pela fé. E se a gente crê em Jesus Cristo, nós cremos no que Ele falou. E Ele falou do próprio amor, Ele é o próprio amor. Enfim, continuando. Mas o fruto do Espírito é... Ainda bem que eu acho que tem essa passagem, gente, porque senão a gente ia se matar muito. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Quando a gente exorta, ou estuda, ou fala da Bíblia... É claro que assim como Paulo falou para esse povo, a gente fala para nós também. Assim como me falaram, assim como tem sido ministrado nos Bíblia Lives. Mas, enfim, eu gostaria de dizer assim, ó, em partes nós temos que ver o seguinte. O Evangelho, ele pede pra gente, ame, perdoe, mas ele nunca fala, espere amor de outra pessoa. Espere o perdão de outra pessoa. É claro que nós, como os bons julgadores, e nós vamos ver aqui sobre o julgamento, nós vamos dizer, não, esse não é cristão porque ele não perdoa, esse não é cristão porque ele não ama. E em várias partes do Evangelho a gente acaba vendo situações as quais eram para divertir a nós e não aos outros. Mas é claro que isso, quando a gente fala abertamente, é para justamente nos ajudar quem está à volta, quem está assistindo, quem você vai compartilhar, e enfim. Mas vamos prestar bastante atenção em que o Evangelho nos chama a olhar para dentro e não para fora, ou para quem está do lado, no caso. De fato, eu não estou ignorando que a Bíblia fala que pelos frutos nós conheceremos os verdadeiros cristãos ou os filhos de Deus. Não é isso. Mas, assim como eu já falei uma vez, se nós entrarmos numa igreja, num templo, no que você chamar numa casa que estejam falando de Jesus, falando de Deus, ou de até outra mesma religião, qualquer coisa que você for fazer lá, e você entrar procurando defeito, você vai achar. Se você entrar procurando confusão, é bem provável que você vai achar. Porque a qualquer erro, a qualquer coisinha, a qualquer pisada na bola, você está ali para olhar e despertar o teu interesse, porque era isso que você estava buscando. E eu digo que isso também é um desejo da carne. Então que a gente seja paciente, bondoso, que a gente... Bom, o próprio Evangelho vai falar. Então qual que é o fruto do Espírito, Dudu? Está escrito... Bom, eu só sei porque está escrito aqui. O que é isso aqui? É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Vou repetir. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E aí está o que a gente estava falando até agora. Então o próprio Evangelho acaba, vamos dizer assim, se explicando. Né? A gente usa aquela frase brincando, se explicando a si próprio. Meio. Mas é brincadeira, né? Continuando então, se vivemos pelo Espírito, pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Aqui termina o capítulo 5. Mas ele já fala uma diferença sobre o que é viver no Espírito ou o que é viver na carne. E apesar de nós não sermos perfeitos e tentarmos alcançar essa perfeição, e é possível que isso seja aperfeiçoado com o tempo, mas que muito provavelmente nós ainda não sejamos perfeitos pela nossa natureza pecaminosa, mesmo sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, nós acabamos cometendo erros. Eu gosto de citar bastante da ceia do Senhor, mas eu nem vou entrar muito para não causar nenhuma polêmica e eu também não me estender muito. Mas quando a gente examina os nossos atos, não digo para participar da ceia do Senhor, mas na ceia do Senhor, é justamente para a gente olhar isso para dentro. Sabe, eu vejo pessoas relacionando versículos de não participar do cálice da salvação e não participar do cálice das trevas, ou enfim, qual tradução você usar, tentando apontar o erro das outras pessoas, mas não deixa de ser uma reflexão. Mas não quer dizer, você pode, você não pode. Não, mas é uma questão de, poxa, tem muitas coisas que nós sabemos que é errado, ou que nós sabemos que não condiz tanto com o caráter cristão.
E não é pra gente fazer uma partinha de um grupo, mas é pra gente agir como o corpo de Cristo. Inclusive, tentar passar coisa para as pessoas que estão olhando lá de fora. Porque se a gente fica só com a visão de, como é que eu vou dizer, de eu vou cuidar do meu, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, eu sou melhor que ele, ou alguma coisa assim, nós acabamos indo totalmente contra a cruz de Cristo. A mensagem da cruz não tem mais sentido. Bom, continuando. No capítulo 6, esse é bem curtinho a princípio. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com o espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Bom, aqui acontece uma coisa que é bem difícil a gente fazer. Inclusive é o que nós estamos tentando fazer desde o começo. Mas o próprio Paulo, ele tenta colocar pra gente qual seria... ele não explica certinho. Oi, chega assim dizendo paz do Senhor, graça e paz e bem, a paz seja convosco. Não, ele não fala nesse aspecto assim da gente chegar com seguindo com esse carinho todo assim, né, nessa forma, tentando fazer de uma forma mais formal no caso, né, mais culta, sei lá, do jeito que você quiser chamar. Mas não quer dizer que a gente vai chegar esbofeteando a pessoa. E nem fala também, justamente a mansidão, acho que não corresponde ao dedo apontado e ao versículo bíblico chave da resolução do problema. Mas nós temos o Espírito de Jesus para tentar chegar nas pessoas e falar para elas, conversar com elas, assim como nós cremos que nós somos uma comunidade, como nós somos um corpo, e não apontando, mas tentando ajudá-las. Por quê? Porque eu não digo que é a gente que vai procurar essas pessoas, mas essas pessoas vão procurar a gente. Seria mais ou menos nesse sentido. Eu não vou chegar dizendo, olha, seu pecador, alguma coisa assim, porque eu também sou. Eu não vou chegar para a pessoa e dizer assim, isso aí é uma vida de erro, porque você está no pecado, porque não sei o que, apontando o dedo para eles. Ah, mas João fez isso para o rei, blá blá blá, não sei o que. Cara, você não entendeu nada do evangelho, velho. Calma, velho. Calma. Relaxa. Vamos seguir aqui, eu já entro na história legal. Porque se eu for fazer assim, olha o que vai acontecer. Pelo menos o aconselhamento aqui. Carregai o peso um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine a sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por referência ao outro, pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Bom, eu gosto das outras versões, inclusive, porque elas acabam nos apontando coisas que, por exemplo, se nós semeamos, nós vamos colher. E isso é interessante. Isso nos deixa uma reflexão bem boa, porque se eu faço mal, eu vou colher o mal. E, vamos dizer assim, não quer dizer que num erro e eu peço perdão a Deus, peço perdão à pessoa que eu errei e tal, eu ainda vou ser castigado. Olha, gente, não é nesse sentido. E eu tô falando isso bem abertão a princípio. Hoje o Bíblia Live está bem sossegado nessa questão, justamente porque ela é uma conversa, ela é de fato uma pregação, mas em si nós queremos falar da palavra de Deus, que parece que é tão difícil às vezes a gente entender isso aí. Eu sei que é difícil a gente praticar, mas a gente está tentando com o tempo. Quem sabe nós fiquemos bons nisso, não igual aos fariseus que adicionavam a lei e queriam que todo mundo cumprisse a lei e ficavam honrosos ou vangloriosos, no caso, nessa questão, mas de que pessoas que ajudam pessoas que são pessoas, são humanos, são falhos, são errados, mas que se nós andamos com outras pessoas, de fato essa outra pessoa, não que eu esteja esperando alguma coisa dela, mas se ela errar, eu estou ali para ajudar, entende? Bom, continuando. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção.
Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Bom, só deixa eu entrar uma parte aqui. Eu sei que às vezes a gente fica prestando muita atenção nas promessas de Deus, e é claro que nós temos algumas promessas na Bíblia a qual Deus fez para nós, ou ao seu povo, e enfim, que por sinal nas Escrituras fala, não é mais um povo, mas toda a humanidade. E ele fez algumas promessas, e muitas vezes a gente fica muito apegado a isso, sabe? É como se a gente estivesse esperando um retorno. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, eu aceitei a Cristo porque eu quero viver mais, eu quero viver a vida eterna. De fato, ele prometeu a vida eterna. De fato, o sacrifício de Cristo significou alguma coisa, e significou toda a coisa, vamos dizer assim. Mas a gente está esperando só a recompensa. Sabe, a recompensa maior não está em tipo, eu viver na vida eterna, mas eu levar isso para as outras pessoas e elas poderem viver. A recompensa não está em eu dar o dinheiro ou eu pregar aqui e aparecer a minha imagem, eu virar famosão e de repente eu pregar num... Não vou falar nem o nome da reunião dos guris, mas enfim, em qualquer movimento que seja, ou alguma coisa famosa, TV pode ser, qualquer outra coisa. Mas é justamente a gente anunciar a palavra de Cristo, a gente anunciar a palavra de Jesus. E é ela quem vai fazer a transformação, não sou eu. Eu sou meramente chamado também filho de Deus, e creio que eu seja, mas por adoção, igual o Paulo fala nas cartas dele. Mas a princípio, não pensamos inclusive na recompensa nossa. A gente vai, inclusive algumas coisas bem fora de contexto, né? Vamos colher, vamos comer o melhor dessa terra, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. Deus vai responder, eis-me aqui, enfim. E não quer dizer que coisas extraordinárias não aconteçam, mas desde que a gente se apegue a Jesus Cristo, a sua palavra, a sua salvação, amemos aquele que nos amou, eu creio que, aí já é um caminho bem mais tranquilo de se viver. De repente pode ser que você tenha outro foco, de repente você estabeleceu uma meta com Deus, de repente você tem até um sonho, mas cuide para que esse sonho não seja só teu. Eu não digo isso que não quer dizer que você não tem um sonho de repente pregar. Eu estou falando uma coisa bem simples, e eu já falei sobre vocês, sobre a minha experiência quando eu comecei a pregar um pouquinho nas igrejas e tal, mas de repente você tem esse sonho. Legal, você vai estudar as Escrituras, você vai pedir sabedoria a Deus, você vai orar, você vai, enfim, não sei muito bem qual é o caminho que você vai trilhar, mas eu sei que o Espírito Santo está pronto para te revelar isso. E tem pessoas à sua volta que querem te ajudar com isso. Eu espero que tenha. Se não tem, agora tem uma. Pode mandar mensagem aí. Bom, e o Evangelho ele é completo. E eu também acredito na suficiência do Evangelho, na suficiência da hermenêutica do amor. Eu digo do amor porque eu chamo de hermenêutica de Jesus. Assim como alguns pregadores falam, e assim como eu não concordo com algumas coisas que eles falam, enfim. Mas justamente nós temos que enxergar Jesus. Nós temos que fazer assim como Pedro estava andando sobre as águas e de repente deu uma vaciladinha ali, olhou para o lado, olhou para a tempestade, para as vozes que estavam do lado, alguma coisa assim e tal, não sei o que, e parou de olhar para Jesus. E essa é a questão. Desse nosso entendimento, dessa nossa discussão, dessa nossa conversa, será que eu vou ficar olhando para os nossos erros ou será que eu vou tentar apontar Jesus para as pessoas? Essa é uma questão bem legal. Será que eu vou ficar me preocupando com dizendo, olha, Daíse, só um exemplo, né, a Daíse que sempre está aqui comigo, você não chegou no horário, você fez eu me atrasar para começar o Bibelive, você fez isso aqui, não sei o que. Gente, mas ela não fez nada disso, tá? Mas no caso, só estou citando um exemplo mesmo. Bom, enfim. Continuando. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé.
E essa é uma palavra poderosíssima, porque eu creio que realmente às vezes eu sou muito falho nessas questões. Não tanto porque às vezes fica difícil a gente chegar e falar alguma coisa para alguma pessoa. Para os que vêm falar com a gente tenta conversar, tenta explicar. Mas quando nós temos alguns irmãos e eles erram e eles não praticam as mesmas coisas que eu pratico, ou eu acho que eles deveriam praticar, é justamente aquela questão. Você está esperando alguma coisa da pessoa, mas necessariamente a Bíblia nos exorta a amar, a perdoar. Então parte de nós e não deles em si. Bom, continuando. Vede com que letras grandes vos escrevo, de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não acontece gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. E a todos os que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Doravante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Bom, essas são as palavras de Paulo, ao qual sofreu chicotadas, ao qual sofreu prisões, ao qual sofreu tanto. Dentro da... a gente vai chamar de ministério, porque é assim que a maioria dos cristãos entendem hoje, ou os religiosos, ou os teólogos, enfim. Então, a palavra ministério, que pode vir de ekadia, se eu não me engano, significa serviço, ela tem esse significado a princípio porque são pessoas que servem. Ou era para ser, ou é diaconia, não lembro bem certo. Mas eu creio que o grande ministério seria ser uma grande diaconia também. Então, seria um grande serviço. E Paulo, depois de sofrer tanto, e ainda sofrendo, porque hoje eu posso de repente escrever uma carta de conforto para alguém, e eu não estou dizendo que isso vai ser aplicado ou vai ser adicionado ao cânone sagrado, ao canon, enfim, não estou falando isso. Eu estou falando que eu posso escrever para essa pessoa, mas eu vou escrever aqui, ó, com o meu conforto, com o meu notebook, com o meu celular. Eu vou escrever sentado numa cadeira, uma mesa, vou estar escrevendo legalzinho, vou estar digitando. Eu estou no meu conforto, a princípio, né? Às vezes não é tão conforto a gente expor a nossa imagem, porque a gente sabe que acaba se negativando com algumas pessoas, inclusive as que pensam diferente, porque hoje em dia tudo é discussão, tudo é dedo apontado, né? Mas continuando, mas Paulo às vezes escrevia da prisão, depois de ter sido torturado, e ainda cantava, assim como a gente tem o exemplo de Paulo e Silas que cantavam. E eu acho engraçado que mesmo depois dele ter apresentado a carteirinha, eu tô brincando, falado que ele era cidadão romano e as pessoas fugiram, e olha que naquela época as pessoas eram presas, inclusive eram chicoteadas, torturadas, e teve uma igreja que depois desses acontecidos, que não foi um só, foi criada, que foi a igreja de Filipos. E isso é tão interessante, porque se você lê a carta de Filipos, meu amigo, eu não sei se ele, lógico que eu creio que ele escrevesse da parte de Deus e como ministro do evangelho, mas enfim, depois de tanta paulada, depois de tanta surra, depois de tanta briga, você já leu a carta de Filipenses? A gente já leu aqui no Bíblia Live, então se você puder, ache aí, a gente leu ela, a gente falou algumas coisas, e poxa, eu no mínimo, como um ser errante a princípio, agora não, eu sei que não, ou espero que não, mas eu não escreveria tão bem assim, ou com palavras tão de amor, falando sobre Cristo, falando sobre Jesus. É óbvio que agora a gente tem uma outra ideia, mas no passado eu nunca faria isso. No passado provavelmente se eu fizesse uma carta eu ia dizer coisas horríveis dessas pessoas.
E a única vez que Paulo, as únicas vezes pelo menos, que Paulo tentou falar de alguma coisa foi porque as pessoas não estavam mais recebendo ele em algumas cidades, em algumas regiões. Por quê? Porque eles estavam inventando que Paulo não era apóstolo, que Paulo não era isso, que Paulo não sei o quê. E inclusive estavam inventando coisas para inserir dentro do evangelho. E isso Paulo não admitia, e de certo eu também não admito. E é por isso que às vezes eu sou tão chato na questão de, peraí, tá na Bíblia? Não é nessa questão de tá na Bíblia, mas é na questão de, poxa, isso realmente é no sentido de Jesus? Nós vamos observar a lei desse lado e não vamos ignorar todo o resto? Ou nós vamos viver pela lei? Bom, nós vamos observar as Escrituras e refletir dia e noite, que eu acho que é isso que um servo de Deus vai fazer, né? E... irmãos, amigos, eu encarecidamente peço para que a gente abra o nosso coração. Sabe, eu nunca me fechei para ouvir alguma coisa de outra pessoa nesse aspecto de dizer assim, eu acho que é isso, sabe? E a pessoa pedia minha opinião e eu dava a minha opinião, sabe? Mas que se tá faltando coragem para você falar de Jesus, falar do Evangelho, fazer algumas boas obras que de fato são legais, são interessantes, mas de fato é a fé que leva à salvação. Mas no caso, se é isso que está faltando para você, pô, vê meu exemplo aí. Há uns 4 anos eu estava bebendo, eu não estou dizendo, não pode beber, não, eu só estava dando exemplo, eu estava acabando com a minha vida. E agora, eu tenho uma outra visão. Realmente eu acho que eu participei desse novo nascimento, antes inclusive de me converter, porque eu acho que a conversão só acontece quando a gente nasce de novo. E é claro que eu dava aula numa instituição a qual as pessoas se internavam por problemas com drogas, problemas com bebidas, e depois de um tempo, antes inclusive de eu me converter, eu parei com isso. E de fato a fé me ajudou um pouquinho, não pelas regras de instituições ou alguma coisa assim, mas porque eu vi que era uma coisa que não tinha continuidade e não precisava ter continuidade na minha vida. E essas coisas atrapalham, pelo menos a mim. Se a você não, eu creio que se ela é proibida ou ela é errada, o Espírito Santo vai revelar a você. E nós que analisemos fielmente as Escrituras. Não digo naquele sentido literal do que está escrito, porque alguma pessoa pode pegar essa mesma Bíblia e pode criar, igual diz um pregador, um inferno com essa Bíblia. Mas que nós estejamos arraigados na palavra de Deus, que é a salvação para muitos, a salvação de todo homem. E de coração aberto para as pessoas. Assim como tem o pessoal que me chama às vezes para conversar, eu tento ir de coração aberto para essas pessoas. Quando eu sei que a solução é Jesus e nunca fui eu tenho uma liberdade para conversar com elas. Eu tenho uma liberdade para abrir a câmera do celular e ler alguma carta, ler alguma passagem bíblica e falar de Jesus. Dudu, mas isso não é pregação, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aqui está a Bíblia. Diz onde é que está, para mim. Bom, eu creio que todos nós vamos analisar, inclusive estudar. E olha que nós temos bem mais informação do que Paulo tinha na época dele. Hoje nós conseguimos acessar diferentes versões do que estava escrito. E eu creio que isso contribuiria bastante para a gente ter diferentes discernimentos sobre o que as pessoas pensam. Mas quando a gente pregar, a gente tem que pregar isso aqui. Pode ser que a minha opinião não condiza com isso aqui. Mas aí tá. O que eu vou seguir? Vai ser a minha opinião ou vai ser... Dudu, mas pode ser uma interpretação errada. Bom, então eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou orar. Eu vou realmente jejuar no sentido do qual jejum que Deus pediu para nós. Eu vou ficar um pouquinho, esquecer um pouquinho das coisas, eu vou tentar me concentrar para saber qual é a vontade de Deus para isso, para aquilo. E eu gosto muito de falar de Jesus, inclusive eu gostaria de citar para a gente terminar
Esses dias eu ouvi uma amiga minha e ela foi num lugar com a gente e ela deu uma palavrinha, sabe, sobre Jesus, né, inclusive. E eu pensei comigo assim dentro de mim, nossa, que saudade que eu tava de ouvir ela falar de Jesus. E eu creio ainda mais que talvez esse seja um sentimento de Deus, que todo homem seja salvo. Quem sabe todos nós não sejamos pregadores, anunciadores, ministros, profetas, alguma coisa nesse sentido dos dons, tá? Mas você não está aberto, aliás, você não está fechado para fazer o bem. Você não está fechado para demonstrar o reino de Deus aqui na terra. E para mim me deu um alívio e ao mesmo tempo uma exortação dizendo: você pode ter sido responsável pelo tempo que essa pessoa estava afastada, porque eu não fiz nada. Fiz, de certa forma, um pouquinho, mas eu sei que é pelo Espírito que acontecem as coisas, mas é dessa forma às vezes que a gente acaba notando o quão falho a gente é com os irmãos da fé que estão ao nosso lado. E quando nós cremos nas palavras que a gente leu hoje, nas palavras de Jesus, nas palavras de amor que nós escutamos, nós sabemos que esse pequeno chicotinho aí que a gente apanhou um pouquinho para tentar entender isso aqui é moleza. E olha que eu não estou falando nada em a gente chicotear o nosso corpo. Isso não tem validação nenhuma para combater as obras à vontade da carne. Assim como Paulo também fala, e a gente já leu nas cartas de Paulo esse ano ainda. Bom, mas que a gente venha a refletir abertamente sobre o Evangelho. E esse final, às vezes, quando a gente está conversando aqui, fica muito extenso. Muitas vezes porque tem coisas que precisam ser ditas assim: poxa, nós estamos falando de eu para você. Eu sei que talvez tenha mais pessoas assistindo, enfim, mas a gente está conversando aqui. Ah, mas Dudu, mas eu não estou falando nada e tal. Mas a porta está aberta. Ah, Dudu, mas eu vou fazer um comentário e você não vai gostar, não sei o que. Manda em privado. Ah, mas não sei o que, não sei o que. A gente conversa pessoalmente. Tá cheio de lanchonete aí que você pode me pagar um lanche. Tô brincando. Tá cheio de lugar aí que a gente pode conversar. Então, que a gente possa abrir mesmo o nosso coração. Não pro Dudu. Necessariamente como a gente segue os mandamentos, que é amar o próximo, talvez. Mas pro Evangelho, pra Jesus. Que é Ele que vai fazer a diferença na nossa vida. Ele que vai fazer a diferença em mostrar o caminho pra você. Beleza? E eu vou encerrar aqui falando que tentemos analisar essa carta aos Gálatas e vejamos os erros que eles estavam fazendo. Eu sei que não é um julgamento, a gente está olhando e vendo o que estava acontecendo naquela época. E que a gente compare com agora, com hoje, porque senão de nada tem valido. A gente sabe que foi um povo que viveu, estava tentando se circuncidar de novo, porque achou que isso ia alcançar a salvação, porque eles estavam bobo, enfim, não. Olhe para o que a gente está fazendo agora. E eu acho que isso vai causar uma reflexão muito grande, realmente, no que tem dito a respeito à fé, ao amor, a servir Jesus. E lembre, meu querido irmão, minha querida irmã, que Ele só quer o nosso bem. Ele nos amou tanto que fez tal sacrifício. Ele ressuscitou. E mesmo voltando, Ele não nos apontou o dedo. E Ele nos dá a chance de conhecer a verdadeira vida. Porque de fato antes eu estava morto e agora vivo. Fui morto com Cristo e ressuscitado com Ele. Nós formamos um corpo, independente de denominação. E nós somos todos filhos desse mesmo Deus. Eu não quero dizer, para não estragar o final, mas se você creu, se você não crê, se você aceitou, se você falou com a boca, se você não falou, que você aceita Jesus, você é filho de Deus. Não. Ele é um pai que está de braço aberto. E você não tem que conversar ou confessar para mim. Confessa para Ele.
E eu tenho certeza que Ele vai estar de braço aberto para receber você. E aos meus irmãos da fé, eu peço desculpas se de repente eu tenho uma interpretação diferente, mas eu creio que é essa interpretação, que não é uma interpretação, eu apenas li a Bíblia e falei de algumas coisas, né? Mas, enfim, eu creio que são essas palavras que Deus colocou no meu coração. É Ele que atua em nós, tanto o querer quanto o agir. Amém? Obrigado, gente. Até mais.